E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Rede Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Eu vou falar da história. A história é sobre o quê? É sobre recomeço. Eu acredito que a OP foi bem firme, foi bem fiel ao que ela acreditava, né? E ela simplesmente pegou seus paninhos de bunda, foi embora e ficou milionária. Espero que vocês gostem da história. Tá começando a semana. Pra quem ainda não curtiu, não comentou, vamos fazer isso agora, porque depois, se vocês deixarem pro final, o que acontece? Vocês se esquecem. Vocês assistem o vídeo todo e simplesmente fecham a página e vai fazer suas atividades do dia a dia e não me dão esse biscoito, né? Eu conheço vocês, tá? Já é segunda-feira, já tem a opção de pá de novo. Essa é uma ferramenta que o YouTube dá pra você mostrar que gosta dos canais. Pra quem não sabe, pá é assim, você curte, depois que você curtir, vai ter a opção pá. É de graça, tá? 3 vezes na semana, sem custo nenhum pra você. Espero que vocês gostem da historinha de hoje. Um beijo e tchau. Dá tchau, neném. Uma notificação apareceu no canal principal da empresa. Eu tinha sido demitida. Logo abaixo do anúncio havia uma breve nota. Política de mitigação de conflitos de interesses e antinepotismo. Meu noivo, Preston Wilson, manteve seu avatar completamente em silêncio. Nenhuma palavra de explicação. Sussurros imediatamente se espalharam pelo escritório. Valerie é a diretora de tecnologia e Preston é o VP de vendas. Eles realmente precisam evitar um conflito de interesse? Mesmo que façam, por que é a Valerie quem está sendo dispensada? Chloe Harris, amiga de infância da família de Preston, que acabara de passar de estagiária para desenvolvedora em tempo integral, se aproximou com um sorriso. Valerie, não se preocupe em ir embora. A partir de agora, assumirei suas responsabilidades. Eu não disse uma palavra. Apenas abri o pacote de rescisão enviado pelo RH. O total foi de $120 mil. Sem hesitar, assinei. Chase, um desenvolvedor júnior do meu departamento, falou frustrado. Valerie, você nem vai lutar por isso? Levantei-me devagar. Não adianta. Chloe soltou uma risada suave. Lutar não mudaria nada mesmo. Preston traz mais de 100 milhões em receita anual para a empresa. Você realmente esperava que eles o demitissem? Olhei para ela. Ela não fazia a menor ideia do que um diretor de tecnologia realmente significava para uma empresa de software. 32 bases de código principais, 17 scripts de automação personalizados, otimização e implantação de LLM leve e arquitetura de desenvolvimento orientada a modelos. Cada pedacinho disso foi forjado ao longo de 5 anos de sangue, suor e noites sem dormir. Havia certas tecnologias neste prédio que ninguém entendia, exceto eu. Preston só chegou em casa às 23 horas. Ele cheirava a álcool. Olhando para mim, seus olhos não mostravam um pingo de remorso. Valerie, você precisa entender. Vamos nos casar. Precisamos mitigar o conflito de interesses. Fiquei quieta. De repente, seu celular vibrou na mesa de centro com uma notificação no iMessage. Ele olhou para ela e a pegou imediatamente. Mas eu já tinha visto a tela. Era da Chloe. Marido, o horror finalmente sumiu. Retirei o olhar e soltei um sorriso frio. Parecia que esse casamento estava oficialmente cancelado. Liguei a TV e fui trocando de canal sem pensar. Mas minha mente estava completamente em outro lugar. Eu estava tentando identificar exatamente quando eles começaram a dormir juntos. Quando comecei a namorar Preston, eu sabia que ele tinha uma garota com quem cresceu, que era praticamente como uma irmã para ele. Chloe. Preston sempre insistiu que só a via como família. Até a mãe dele me tranquilizou, dizendo que Chloe era apenas uma garota doce da casa ao lado. Então, quando Chloe se formou na faculdade e Preston me pediu para deixá-la estagiar no meu departamento, eu não pensei 2 vezes antes de concordar. Passei 6 meses orientando-a cuidadosamente. Nunca imaginei orientá-la direto para a cama do meu noivo. Preston saiu do quarto, o rosto pintado por uma falsa camada de culpa. Amor, sinto muito que você tenha sido demitida. Nem posso ficar para te confortar hoje porque tenho muito trabalho. Quando essa situação passar, vou te levar para férias para clarear a cabeça. Eu não olhei para ele. Apenas dei um leve som de aprovação. Ele ficou ali, hesitando por um momento. Amor, você está brava comigo? Não leve a sério o que a Chloe disse hoje. Ela é jovem e desinformada. Ela só estava brincando. Finalmente olhei para ele. Você ouviu o que ela disse? Sim. E você acha que ela estava certa? Ele não respondeu. Desliguei a TV e me levantei para ir para o meu quarto. Ele agarrou meu braço. Amor, isso faz diferença? As mulheres vão abraçar a vida doméstica mais cedo ou mais tarde de qualquer forma. Quando seu marido tem uma carreira de sucesso, isso não te dá status social também? Olhei diretamente nos olhos dele. Status de quem? Seu ou da senhora Wilson? Passei 16 anos estudando só para mudar meu sobrenome pelo seu? Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Puxei minha mão e fui em direção ao quarto principal. Ele suspirou exasperado. Tá bom, amor. Eu entendo que você está de mau humor, então não vou discutir. Só vai se acalmar. Ignorei ele e fechei a porta atrás de mim. Ele ficou do lado de fora. Mais tarde, ouvi a porta do quarto de hóspedes se fechar com um clique. Foi a primeira vez que dormimos em camas separadas desde que nos mudamos juntos, na mesma noite em que fui demitida.
na mesma noite em que descobri sua traição. Estranhamente, não senti muita tristeza. Em vez disso, senti uma onda de alívio. Fiquei aliviada por meu futuro não ser sabotado por um casamento completamente desprovido de dignidade e lealdade. Para ser justa, fui eu quem entrou primeiro no escritório. Recomendei Preston ao CEO 6 meses depois. Seus maiores negócios fechados só aconteceram porque eu pessoalmente sentei com seus clientes para analisar o desempenho do software e a perspectiva de mercado. Ele deve pelo menos metade do sucesso como VP de vendas ao meu apoio. Ainda assim, todos na empresa presumiam que ele tinha mais peso do que eu. Talvez Preston também acreditasse nisso, dando tudo como garantido. Por isso ele usou um plano tão implacável para me forçar a sair, esperando me prender em uma gaiola doméstica. Ele queria que eu me tornasse uma sombra sem rosto, sacrificando tudo por ele sem reclamar. Mas eu nunca fui cúmplice de ninguém. E não havia chance nenhuma de eu sacrificar minha carreira por um homem que recorre a táticas tão baratas, simplesmente para abrir caminho para seu caso. Entrei nos meus aplicativos de compras, abri a longa lista de materiais para casamento e cliquei em reembolso em todos os pedidos, sejam enviados ou pendentes. Então abri um arquivo no meu laptop intitulado Despesas de Casamento. Ele registrava cada centavo que gastamos. Fomos coproprietários da nossa casa, dividindo o valor da entrada e da reforma ao meio. Em vez de registrar cada dólar, a maneira mais simples era um corte limpo. Um acordo de compra de participação. Quem ficasse com a casa pagaria o outro. Quanto ao restante das despesas, fiz as contas. Coloquei tudo em uma planilha e enviei para Preston. Ele não respondeu. Eu verifiquei as horas. 23h30. Ele estava sempre acordado a essa hora. Na manhã seguinte, Preston não perguntou sobre a planilha, e eu também não mencionei. Ele me lançou um olhar durante o café da manhã. Tem mais alguma coisa que precisamos comprar para o casamento? Eu sabia que ele estava testando o terreno. Ele queria saber se aquela planilha era uma partição de ativos ou apenas uma atualização rotineira do orçamento. Nada, respondi secamente. Bom, ele soltou um suspiro visível de alívio. Quais são seus planos para hoje? Fiquei de cabeça baixa, tomando um gole do leite. Indo para o escritório. O RH precisa me ver. Um olhar conflituoso passou pelo rosto dele. Então você vai ter que dirigir sozinha. Tenho que visitar um cliente esta manhã. Assenti sem dizer uma palavra. Ele nem terminou o café da manhã antes de sair correndo pela porta. No momento em que a porta da frente se fechou, abri um aplicativo no meu celular. O carro era meu, e eu tinha um sistema de rastreamento GPS sincronizado com meu dispositivo. 30 minutos depois, meu carro parou nos apartamentos Whispering Pines. Eu já tinha deixado Chloe lá uma vez. Ela morava lá. Tirei uma captura de tela do local e salvei no rolo da câmera. Então levantei e saí de casa. Quando cheguei ao escritório, encontrei Chloe radiante bem na entrada. Ela usava saltos altos e maquiagem impecável. Isso contrastava fortemente com minhas roupas casuais e meu rosto nu. Ela se aproximou, me cumprimentando com um sorriso doce. Oi, Valérie. Vestindo tão casual hoje, você precisou pegar o metrô até aqui? Olhei para ela, mantendo a expressão perfeitamente educada como sempre. Sim, eu não tenho um motorista particular como você. O sorriso congelou instantaneamente no rosto dela. Reddit, contos e afins. Ignorei ela e fui direto para o escritório. Uma enxurrada de olhares me atingiu de todas as direções. Pena, arrependimento. Eu já tinha provado isso ontem. Mas hoje parecia mais afiado, como se todos estivessem esperando pelo evento principal de um desastre. Fui direto para o RH. Regina Jones sorriu levemente e fez um gesto para eu me sentar. Ela só estava sendo educada por causa do Preston, presumi. Afinal, eu ainda era a mulher destinada a se tornar a esposa do vice-presidente de vendas. Valerie, parabéns por tudo. Preston é um grande partido. Você é uma mulher de sorte. Ela não disse explicitamente que eu estava acima do meu nível, mas a implicação ficou no ar. Sorri, sem oferecer nada em troca. Ela deslizou um documento pela mesa. Era um acordo de não concorrência. Eu folheei tudo. As páginas estavam repletas de cláusulas densas e sufocantes. A maior parte era padrão. Não vazar segredos comerciais, não roubar clientes, não solicitar negócios. Mas as duas últimas cláusulas eram brutais. Primeiro, eu ficava permanentemente proibida de trabalhar na mesma indústria. A segunda, minha indenização seria paga como uma participação acionária de 1% mantida em trust por Preston. Deixei as implicações se assentarem. Eles estavam me demitindo e depois me banindo da minha própria carreira. Vincular Preston àquela participação de 1% era só uma forma de me acorrentar a ele. Eles queriam que Preston subisse até o topo nas minhas costas. Eles queriam que eu ficasse em casa, dependente, fazendo o papel de esposa troféu financiada pelo salário dele. Um lado queria roubar minha tecnologia de graça, o outro queria que eu costurasse à mão o sucesso deles enquanto eu desaparecia no contexto. O esquema era tão transparente quanto repugnante. Fiquei em silêncio por 2 segundos, depois ri. Olhei para Regina. Eles te pagaram para me entregar? O sorriso dela desapareceu, substituído por um leve sorriso irônico no canto do lábio. É uma forma cínica de dizer. Você é um talento, Valerie. Já trabalhou em grandes projetos de design. A empresa precisa proteger seus interesses. Um talento? Então por que me demitir? Ela engasgou com a resposta. É sobre mitigação de conflitos de interesse. Então por que vocês não aplicam essa política para todo mundo? Há muitos romances de escritório neste prédio, incluindo vários casais casados. Quer que eu cite para você? A expressão dela endureceu. Esses são funcionários comuns. Você e Preston são ambos vice-presidentes. A política é obrigatória para a liderança sênior. Olhei para ela e ofereci um sorriso. Interessante.
Estávamos namorando antes mesmo de entrarmos nessa empresa. Por que isso não foi um conflito de interesse quando vocês nos contrataram? Ela parecia irritada agora. Essas são decisões de nível executivo. Eu sou só do RH, e meu trabalho é fazer você assinar. Pare de remoer coisas que você não pode mudar. Empurrei o papel de volta para ela. Não vou assinar. Você não vai? Ela pareceu genuinamente atônita. Você tem ideia de quanto vale 1% de ações? Tenho sim. É mais ou menos meu salário anual, US$ 1.000.000. E com bastante espaço para crescimento. Então, por que você não assina? A participação é para mim? O que isso tem a ver comigo? Ela piscou, confusa. As ações estão em nome de Preston. Vocês vão se casar em breve. Não é a mesma coisa? Quase ri alto. Regina, você é casada, certo? Ela assentiu. Sim. Você entende como funcionam bens pré-matrimoniais? Ela congelou sem dizer nada. Não somos legalmente casados. Esse acordo está sendo assinado antes do casamento. Se essa participação vale 1 milhão ou 10 milhões, isso não me dá um centavo. Isso só me custa minha carreira. Por que eu assinaria isso? Ela gaguejou. Mas, vocês são um casal. Por que detalhar isso? Somos noivos, corrigi. Regina, se você fosse forçada a um contrato em que tudo o que você ganhasse automaticamente fosse transferido para seu marido, você assinaria? Bem, não, obviamente não. Então por que eu deveria? Levantei-me, encarando-a de frente. Talvez você se sinta confortável sendo dependente, Regina, mas eu não estou. Tenho ambição e habilidade. Virei e fui até a porta. Regina, percebendo que havia falhado na missão, soou desesperada. Valerie, isso é sobre proteger a empresa. Você vai se casar com o Preston em breve. Ele tem acesso a segredos comerciais centrais. Se você vazar, quem será responsabilizado? Isso não vai acontecer. O quê? Não vamos nos casar. Saí do RH e fui procurar o Preston. Ao passar pelo escritório do CEO, vi que a porta estava aberta. Gavin Mason estava em sua cadeira. Nossos olhos se encontraram. Ele não piscou, apenas se virou. Eu fiz o mesmo. Não perdi o passo até chegar na sala de reuniões. Empurrei a porta. Todo o departamento de vendas olhou para cima. Ignorei todos. Fui até Preston e peguei as chaves do BMW dele da mesa. Virei e saí. Tudo isso levou menos de 5 segundos. 3 segundos depois, meu telefone tocou. Você está usando meu carro? Soltei um som seco. Você pode me avisar da próxima vez? Tenho reuniões a noite toda. Franzi o lábio. Preciso da sua permissão para dirigir meu próprio carro. Ele fez uma pausa. Qual é o seu problema? Deixei a Chloe hoje de manhã porque ela torceu o tornozelo. Isso é realmente tão importante assim? Tanto faz. Você pode levá-la pelo resto da vida. Não me importa. Só mantenha ela longe do meu carro. Desliguei. Encontrei meu carro no estacionamento. No momento em que abri a porta, uma onda de perfume nauseante e pegajoso me atingiu com força. Comecei a tossir. Olhei para o interior e senti meu sangue ferver. A agenda de Preston era caótica. Ele estava sempre viajando para viagens de vendas. Eu andava de metrô ultimamente. O interior de couro creme agora estava coberto de acessórios femininos rosa e branco. Almofadas em formato de coração e brinquedos de pelúcia foram jogados pelo banco de trás. No banco do passageiro, um par de chinelos felpudos com orelhas de coelho estava esperando. Fiquei olhando por alguns segundos. Peguei um por um e joguei no lixo. O interior finalmente voltou ao normal, mas ainda senti vontade de fazer uma limpeza profunda em tudo. No caminho de volta, Preston ligou novamente. Valerie, o que você disse para a Regina? Como assim não vamos nos casar? Volte aqui e assine os papéis. Pare de agir como uma criança. Respirei fundo. Não estou agindo como uma criança. Eu não vou assinar esse acordo, e não vou me casar com você. Ele ficou em silêncio, a respiração pesada. Valerie, você faz ideia do que está dizendo? Estamos juntos há 6 anos. Compramos uma casa. O que está passando pela sua cabeça? Minha voz estava extremamente calma. Tão calma que até me surpreendeu. Nada. Só percebi que você não vale a pena. Desliguei, joguei o telefone no banco do passageiro e deixei tocar várias vezes. De volta em casa, comecei a arrumar todos os vestígios de nós. Sapatilhas, escovas de dentes, toalhas, álbuns de fotos. Tudo foi colocado em uma única caixa de papelão. No meio disso, a mãe de Preston ligou. Sua voz ainda era doce, mas com bordas afiadas de irritação. Valerie, querida, você e o Prez estão brigando? Deixa eu te dizer, ele está tão ocupado com o trabalho. Você não é como ele. Você deveria ser mais compreensiva. Quase quis aplaudir. Uma mulher bem educada que conseguia insultar sem usar uma única palavra de baixo calão. Senhora Wilson, claramente não sou boa o suficiente para seu filho. Então, o casamento está cancelado. Desliguei e bloqueei o número dela. 30 minutos depois, Preston entrou com força. Ele começou a gritar assim que bateu a porta. Valerie, minha mãe me ligou. Por que você a bloqueou? Eu estava no meio de jogar um par de canecas, aquelas com nossa foto colada, na caixa. Elas se estilhaçaram contra o fundo. O som foi tão agudo quanto a expressão no rosto de Preston. Não adianta mais. Terminamos. Os seus também vão. Ele finalmente pareceu perceber o quão sério aquilo era. O que você quer dizer com isso? Larguei o resto das coisas e olhei nos olhos dele. Preston, você viu aquela planilha que te mandei ontem à noite? Ele hesitou, parecendo desconfortável. Eu vi. São só despesas de casamento. Exatamente. A casa e a reforma custaram 5,8 milhões. Se quiser a casa, compre minha parte. Se não quiser, me pague e eu aceito.
Quanto ao resto, está tudo dividido ao meio. Ele me encarou, olhos arregalados de choque. Valerie, você está mesmo terminando comigo? Sim. Só porque eu te demiti? É mais do que isso. Então o que é? Eu olhei para ele. Você sabe exatamente o que é. Ele entrou em pânico. Isso é sobre a Chloe? Eu te disse, ela é só uma irmãzinha para mim. Preston, o interrompi. Não sou idiota. Vamos pelo menos manter um pouco de dignidade aqui. Virei, entrei no meu quarto e tranquei a porta atrás de mim. Ele foi embora e não voltou. Eu nem me dei ao trabalho de procurá-lo. O que eu tinha na minha agenda era muito mais importante do que brincar de casinha. Antes de eu ser demitida, ninguém sabia que eu tinha acabado de desenvolver um agente de marketing de IA. Ele já estava na fase de testes. O código-fonte e os scripts personalizados que eu escrevi eram meus. Não pertenciam à empresa. A verdade é que esse acordo de não concorrência não poderia realmente me prender. Mesmo que eu nunca aceitasse outro emprego, eu ainda poderia ganhar uma fortuna só vendendo meu software de casa. Eu simplesmente estava muito envolvida naquele relacionamento, tanto com a empresa quanto com Preston. Eu tinha acabado de enviar o modelo de teste do software para algumas empresas quando meu telefone tocou. Era um cliente antigo, o Sr. Johnson. Respondi, e o tom dele estava frenético. Valerie, o sistema está dando erros 404 por toda parte. Você precisa consertar isso agora. Respondi com um distanciamento educado. Sr. Johnson, eu fui demitida. O quê? Ele parecia atônito. Quando isso aconteceu? Ontem fui demitida. Ele fez uma pausa de 2 segundos, então seu tom ficou furioso. Isso é uma piada, né? Te demitir? Sua empresa está tentando fechar? Eu ri baixinho. Tem alguém cobrindo minha posição, Sr. Johnson. Você deveria verificar com eles. Eu tenho um não concorrência para me preocupar. Ele não disse mais nada e desligou. Depois vieram o Sr. Byers, o Sr. Martin e uma dúzia de outros clientes, todos com o mesmo problema. Eu sabia exatamente o porquê. Quando saí, levei meu código personalizado e meus scripts de automação comigo. Mas isso era só o começo. O pior ainda nem tinha acontecido. Os sistemas travando, protocolos de segurança falhando, vazamentos de dados de usuários, fundos sendo sequestrados. Esses eram problemas muito maiores do que um simples erro 404. Naquela tarde, Chloe me mandou uma mensagem no Slack. Valerie, qual ferramenta você usou para as atualizações de registro? Não consigo encontrar. Eu mesma escrevi. Eu retirei. Retirou? Por quê? Isso é propriedade intelectual da empresa. Eu escrevi. Não está no repositório da empresa. Deixei a empresa usar de graça por anos. Consulte o jurídico se quiser. Não é ilegal. Ela parou de digitar. Meia hora depois, ela me ligou diretamente. Valerie, você precisa voltar para o escritório. O sistema está implodindo. Usuários estão relatando vazamentos de dados. Eu fui demitida. A interrompi. Os problemas da empresa não têm nada a ver comigo. Não me ligue mais. Mas você é noiva do Preston. Como você pode simplesmente assistir a empresa queimar? Eu não sou mais noiva dele. E mesmo que fosse, não tenho obrigação de consertar isso. Desliguei e bloqueei o número dela. No segundo em que terminei a ligação, Chase me enviou uma captura de tela. Valerie, tudo está desmoronando. Os sistemas dos clientes estão travando em todos os níveis. Os usuários estão expondo isso nas redes sociais. As ações caíram 2% e a empresa está perdendo milhões. Dei zoom na captura de tela. Os clientes estavam furiosos no grupo de conversa. Não respondi e fechei o app. Preston ligou novamente. Valerie, por que você ainda não está no escritório? Por que eu estaria? Para consertar o sistema. Você foi quem tirou os scripts. Essa bagunça é sua para limpar. Eu ri. É meu script personalizado. Por que eu não retiraria? Ele engasgou. Valerie, para de fazer besteira, tá? O escritório é uma zona de guerra. Você não pode simplesmente ser a pessoa maior? Não. Quando a empresa me demitiu, eles não estavam sendo a pessoa mais madura. Desliguei e bloqueei ele também. 5 minutos depois, meu celular acendeu de novo. Era o CEO, Gavin Mason. Valerie, a situação é crítica. Você pode vir? Precisamos conversar. Eu não vou. Minha voz estava fria e definitiva. Parecia que ele estava hiperventilando. Usuários estão relatando que suas contas foram esvaziadas. Há uma investigação policial agora. Valerie, volte e me ajude. Estou perdendo a cabeça. Ouvi em silêncio. Mesmo pelo telefone, eu sentia o pânico e o desespero dele. Nos 5 anos em que trabalhei sob seu comando, nunca o tinha ouvido perder a compostura assim. Mas o que isso tinha a ver comigo? Sr. Mason, eu fui demitida. Ele fez uma pausa. Eu sei, mas a papelada ainda não está finalizada. Podemos discutir a demissão. Não precisa, respondi. Eu aceito o resultado. A respiração dele ficou pesada. Valerie, chegamos a esse ponto. Você pode parar de ser tão mesquinha? Você realmente quer ver a empresa desmoronar? Já fui embora. Não é da minha conta. Meu tom permaneceu plano. Valerie, a voz dele ficou afiada. Pare de ser tão fria. Você puxou os scripts. Se eles iniciarem uma investigação, você não vai sair limpa. Apertei o telefone com mais força. Você pagou pela licença? Ou me comprou? Reddit contos e afins. Ele congelou, aparentemente percebendo que tinha ido longe demais. Suavizou o tom. Não foi isso que eu quis dizer. Você construiu esse sistema. Você não quer destruir o trabalho da sua própria vida, quer? Eu destruí? Era quase engraçado. Quando pedi taxas de uso para aqueles 17 scripts, vocês quiseram tudo de graça. Eu deixei vocês usarem como um favor enquanto eu trabalhava lá. Agora que você me expulsou, por que eu deveria deixar meu trabalho para trás por você? Senhor. Mason, me diga. Quem realmente destruiu isso?
Ele ficou sem palavras por um momento, depois tentou apelar para o emocional. Valerie, você está na empresa há 5 anos. Mesmo pelo bem do Preston, você precisa ajudar. Ele ainda está aqui. Ele é responsável pela maioria dessas contas de clientes. Como ele vai encarar isso? Senhor Mason, troquei o telefone de ouvido. Você não ouviu? O quê? Ele parecia genuinamente confuso. Preston e eu terminamos. Quando? Ontem. Silêncio por 3 segundos. Por causa da demissão? Não totalmente. O que mais? Parei. Pergunte ao Preston. Desculpe, eu não sabia que a demissão afetaria o relacionamento de vocês. Eu só estava cuidando da companhia. Ele soltou um suspiro de alívio. Nesse caso, o conflito de interesses acabou. Volte. O cargo de diretora técnica é seu. Sr. Mason, interrompi. Você redigiu essa cláusula de não concorrência, não foi? Silêncio novamente. Sr. Mason, você realmente acha que eu e Preston já tivemos um conflito de interesses? Nada. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quem sugeriu essa política em primeiro lugar? Ele respondeu, afinal. Preston disse. E o que ele disse? Ele não respondeu. Eu ri. Ele disse que eu era supervalorizada e inútil, que a Chloe podia fazer tudo o que eu fazia, desde que os clientes ficassem estáveis e as vendas não caíssem. O silêncio dele confirmou. Então, aos seus olhos, tecnologia não é tão importante quanto vendas, certo? Eu não disse isso. Tecnologia é importante, mas tecnologia sem mercado é só teoria. Exatamente, respondi. Então por que ainda está me ligando? Você tem a Chloe, não tem? Ela não disse que cuidaria do meu trabalho? Vá falar com ela. Tentei desligar, mas ele apressou. Espera. Ele suspirou, derrotado. Vou ser honesto com você. Eu percebi que você era cara demais e segui o conselho do Preston. Eu não sabia que a Chloe era tão inexperiente. Ela nem consegue ler o código. Esse não é o ponto, respondi. Você sabia que esses scripts eram meus. Sabia que eu poderia retirá-los a qualquer momento. Você só não esperava que eu saísse tão rápido. Já passou um dia e você não tem mais margem de segurança. Ele ofegou, sem conseguir responder. Você assumiu que meu relacionamento com Preston me impediria de agir, então violou as leis trabalhistas ao criar aquele acordo abusivo. Senhor. Mason, sabe por que Preston queria que eu fosse embora? Ele parecia atordoado. Por quê? Porque quando eu saísse, eles não precisariam mais se esconder. Não expliquei além disso. Gavin Mason era inteligente. Ele entenderia sozinho. Isso já era suficiente. Desliguei o telefone e apareceu uma notificação do TechCrunch. Grande empresa de tecnologia sob investigação por vulnerabilidade no sistema e possível violação de dados de usuários. Então, Chase enviou outra foto. Valerie, usuários estão relatando que suas contas foram drenadas. A polícia está no local. Abri a imagem. 2 policiais estavam tomando depoimentos. A pessoa sentada à frente deles era Gavin Mason. Valerie, ouvi dizer que o CEO te ligou. Você vai voltar? Respondi. Não. Ela respondeu com um emoji de decepção. Valerie, a empresa vai estar em apuros desta vez. Todos nós estaremos sob revisão. Nada com que se preocupar. Cada um tem seu próprio escopo de responsabilidade. O que eu lhe dei, ninguém mais é qualificado para assumir. Ela respondeu com um emoji de filhote girando. Valerie, você e o Preston realmente terminaram? Sim. Então o que eles diziam é verdade? O quê? Vou te mandar as capturas de tela do grupo do chat. Ela enviou várias capturas. Abri. Eram todas sobre Preston e eu. Chá importante, pessoal. Você sabe o verdadeiro motivo de Valerie ter sido demitida? Não é por causa da política anti-nepotismo? Qual política? Olhem os outros casais da empresa. Quem mais foi cortado? Não fiquem escondendo. Contem tudo. Sim, conta logo. Ouvi dizer que Preston Wilson pediu isso ao próprio CEO, só para ficar com Chloe Harris sem Valerie descobrir. Caramba. Uma sequência de caramba veio em seguida. Isso está confirmado? Parece boato. Eles estão juntos há 6 anos. Estavam prestes a se casar. Não espalhem isso. Não é boato. Minha fonte é 100% confiável. Eu estava do lado de fora do escritório do CEO entregando arquivos e ouvi tudo. É real. Mais uma sequência de caramba. Quão mal estava Valerie? Traída e demitida? 6 anos jogados fora. Não foi em vão. Ela viu quem ele realmente era. Melhor agora do que depois do casamento. Então eles terminaram mesmo? Eu respeito a Valerie. Ela foi firme. Isso é cortar perdas. Ela tem habilidade técnica. É linda. Por que ficar com um sanguessuga tóxico? Alguém vai passar por um momento muito ruim. Tomei um gole do meu café. Perfeito. A tempestade tinha começado. Preston não trabalhou até tarde naquela noite. Ele entrou enquanto eu comia uma tigela de cereal. Só uma tigela. Olhei para ele, não disse nada e continuei comendo. Ele ficou ao lado da mesa de jantar. O ar ao redor dele estava pesado. Tentava se controlar, mas não conseguia. Valerie, o que você disse para Gavin Mason? O que sua demissão tem a ver com a Chloe? Continuei comendo devagar. Você esqueceu que meu celular tem rastreamento GPS do carro? Ele ficou tenso. Você está invadindo minha privacidade. O carro é meu. Desde quando saber onde meu próprio carro está virou problema. Ele hesitou, perdendo o controle da própria narrativa. Eu só estava preocupado com ela sozinha em casa. Não interpreta errado. Coloquei a colher na mesa e olhei diretamente para ele. Ela te chama de querido quando acha que eu não estou ouvindo. Também não devo interpretar isso? O rosto dele endureceu. Você viu isso? Não respondi. Voltei a comer.
Ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar, já sem força. Val, foi só um caso. Você é quem eu realmente amo. Se não fosse isso, eu não estaria planejando me casar com você. Sim, eu errei. Mas foram 6 anos. Você vai jogar tudo fora por uma coisa pequena? Você chama traição de coisa pequena? Ou me afastar do meu trabalho para facilitar isso? Val, não foi assim. Quer falar de 6 anos? Bati a colher na mesa. Você pensou nisso quando dormia com a Chloe Harris? Você não ia se casar comigo por amor. Ia se casar porque eu encaixava no seu plano perfeito. Ele tentou se aproximar. Val, não, eu te amo. Guarda isso. Esse acordo de não concorrência já explicou tudo o que eu precisava saber. Ele fechou a boca. Val, não tem como consertar isso? Ri frio. Consertar o quê? As perdas da empresa? Mason te mandou aqui, não foi? Ainda tentando me usar para te salvar? Pergunta para si mesmo. Você merece isso? Ele me encarou, desmoronando aos poucos. Joguei a planilha na mesa. Você quer a casa? Me compra por 2,9 milhões de dólares, mais 80 mil do depósito do casamento. Pague. Não? Então transfere o dinheiro e sai em 24 horas. Ele mordeu o lábio, sem conseguir responder. Eu quero... Ótimo. Em 3 dias você transfere o dinheiro e eu saio. Limpei meus pratos e fui para o meu quarto. Abri meu laptop e encontrei alguns e-mails resposta ao modelo de teste que enviei. Alguns eram apenas ofertas baixas. Outros queriam que eu assinasse como contratação troféu. O que chamou minha atenção veio de um gigante da indústria, a Luminary Technologies. Prezada senhorita Valerie Thomas, recebemos seu e-mail. Estamos muito interessados. Nosso VP de tecnologia gostaria de um encontro pessoal. Abaixo disso, anexaram seu nome e número de telefone. Adicionei o número no Slack. A foto de perfil dele era um céu estrelado. Lindo, expansivo. Seu nome era Julian Stein. Ele aceitou meu pedido imediatamente e mandou uma mensagem. Senhorita Thomas, olá. Aqui é Julian Stein, VP de tecnologia da Luminary. Prazer em conhecê-la. Ele mandou um emoji de aperto de mão. Muito formal. Presumi que esse vice-presidente devia ser um homem na casa dos 40. Olá, prazer em conhecê-lo também. Estamos muito interessados na automação de marketing de vocês. Me avise quando estiver livre para se encontrar. Estou livre quando quiser. Ótimo. Que tal amanhã, às 10 horas? Respondi com um ok. Preston não ficou em casa naquela noite. Achei que ele tinha ido atrás do dinheiro. Às 9h50 do dia seguinte, cheguei ao café. O garçom me levou até a mesa. Um homem já estava sentado ali. De costas, tinha ombros largos e pernas longas. A roupa não parecia algo que um homem de meia idade usaria. Uma camisa branca impecável, calça preta. Limpo e elegante. Fui até ele e o cumprimentei. Com licença, você é o Sr. Stein? Ele virou a cabeça. Um rosto jovem e bonito. Nada parecido com o homem de meia idade que eu imaginava. Ele se levantou. Tinha pelo menos 1,85 de altura, uma cabeça inteira mais alto que eu. Senhorita Thomas, prazer em conhecê-la. Eu sou Julian. Depois que nos sentamos, ele foi direto ao ponto, o que me deixou levemente surpresa. Senhorita Thomas, serei direto. Pesquisei seu histórico. Você foi diretora de tecnologia em uma empresa de médio porte e simplesmente pediu demissão. Você teria interesse em entrar na nossa empresa? Eu olhei para ele. Você não está curioso para saber por que pedi demissão? Ele sorriu. Não importa. Valorizamos o projeto e seu talento. Sorri de volta. Me diga sua oferta. Havia um brilho afiado e calculado em seus olhos. Participação acionária no projeto. 10% de equity. Cargo de diretora de tecnologia. Salário anual de 1,5 milhão de dólares. Bônus à parte. Quase engasguei. A Luminary Technologies valia mais de 10 bilhões de dólares. 10% era uma avaliação de 1 bilhão, mas mantive a compostura. Você não tem medo de perder esse investimento? Se eu tivesse medo, não estaria aqui. Confio no meu julgamento e nas suas habilidades. Fechado. Prazer em fazer negócios. Voltei ao escritório com ele, finalizei a papelada e marquei meu início para uma semana depois. Eu tinha uma semana para cortar laços com Preston de vez. Assim que cheguei em casa, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Era Gavin Mason. Pensei por um momento e abri a porta. Ele parecia abatido. 2 dias sem vê-lo já tinham tirado o brilho do rosto. Posso entrar? Dei espaço. Entre. Ele trocou de sapato, olhou ao redor da sala e ficou parado. Valerie, a empresa está em sérios apuros. Depois que a polícia entrou, congelaram as contas. Todos os meus recursos estão bloqueados. Eu o encarei. O que você quer? O rosto dele se contorceu, como se estivesse prestes a desabar. Os clientes estão me processando. Estou solto sob fiança. Prometi resolver isso em 2 dias. Valerie, eu estou implorando. Estou sem opções. Minha casa, meus carros, tudo foi apreendido pelo tribunal. Nem consigo comprar uma passagem aérea. Só volte e me ajude por 2 dias, por favor. Em que função? Ele hesitou. Diretora de tecnologia. Vou te dar um aumento de 10%. E demiti a Chloe. Ela não vai mais estar lá. Eu ri baixinho. Obrigada, mas não. Eu acabei de entrar na Luminary Technologies hoje. Diretora de tecnologia. Salário de 1,5 milhão de dólares. Ele fez uma pausa por um segundo antes de soltar. Eu te dou 1,6 milhão de dólares. Droga, 1,7 milhão. Só volta. Olhei para ele, dando um sorriso que eu sabia que ia irritá-lo. Luminary me deu 10% de participação. Ele ficou tenso, o rosto perdendo toda a cor. 10% da Luminary Technologies. Uma empresa com avaliação de 10 bilhões de dólares.
Isso é $1 bilhão. Quanto mais eu explicava, mais pálido ele ficava. E o que acontece comigo? Isso acabou mesmo? Ele desabou, agachando, enterrando a cabeça nas mãos em total desespero. Soltei um suspiro suave. Há um jeito. O quê? Ele me encarou, os olhos ardendo com a fome desesperada de quem se afoga tentando alcançar um canudo. Contrate uma equipe externa. Se trabalharem 24 horas por dia, talvez consigam reconstruir os scripts em 1 mês. O rosto dele caiu instantaneamente. 1 mês? Eu não tenho 1 mês. 1 mês é o melhor cenário possível com um time de alto nível, assumindo que você consiga encontrar um. Ele agarrou a barra da minha calça, a voz baixando para um pedido. Valerie, diga seu preço. Só volta e me ajuda a sobreviver a isso. Tem mais de 100 funcionários aqui. Todos vão perder o emprego. Olhei para ele com um ar de impotência ensaiada. Mesmo que eu voltasse, não conseguiria consertar isso da noite para o dia. A situação é grave demais. Alguém não só apagou dados, sabotou a arquitetura central. Essa é a única razão de tudo ter acontecido tão rápido. Ele se assustou. Você está dizendo que tem um infiltrado? Dei de ombros. Não disse isso. Faça sua própria investigação. Encontrar a fonte não deveria ser tão difícil. Mesmo que eu tivesse puxado meus scripts, qualquer equipe de TI decente não deveria ter conseguido derrubar o sistema inteiro. Em circunstâncias normais, levaria pelo menos uma semana para uma falha ser explorada assim. O rosto de Gavin Mason escureceu a cada segundo. Então alguém estava tentando te incriminar? Eu não respondi. Ele não era tão burro assim. Eu já suspeitava disso quando Chloe Harris me perguntou quais scripts eu usava para limpar os logs. Ele respirou fundo, trêmulo. Tudo bem. Vou iniciar uma investigação completa. Mas Valerie, por favor, reconsidere. Me ajuda. Me diga seus termos. Faça isso pelos mais de 100 funcionários aqui. Eu sei que não tenho direito de pedir, mas por favor, assenti. Vou considerar. Sendo sincera, eu nunca quis apenas assistir aquilo queimar. Aquele sistema foi o trabalho da minha vida. E havia colegas lá com quem trabalhei por 5 anos. Mesmo que alguns tivessem gostado do espetáculo, nunca me apunhalaram pelas costas. Eles até me defenderam nos grupos contra Preston e Chloe. Mais de 100 funcionários significavam mais de 100 famílias. Eu faria isso pelo karma, mas ainda precisava falar com Julian Stein. Como eu já estava oficialmente na Luminary, assumir um projeto paralelo daquele tamanho não ficaria em segredo por muito tempo. Ele não se opôs. Gerencie seu tempo. Desde que seu trabalho aqui não seja prejudicado, faça o que for necessário. Só lembre de uma coisa: não deixe ninguém se aproveitar de você. Senti um calor estranho no peito. Ele não disse para cuidar da reputação, ou ter cautela. Ele só me lembrou para não me queimar. Estar com a pessoa certa realmente muda o ar que você respira. Gavin me ligou naquela noite. Valerie, você estava certa. Chloe era uma planta de uma empresa rival. Ela estava sabotando o sistema de propósito. Ela apagou os dados principais. Já acionei a polícia e vou prestar queixa contra ela e contra o Preston. Foi ele quem a contratou em primeiro lugar. Suspeito que estavam juntos. Duvido disso. Preston só foi enganado. Ele suspirou. Valerie, os dados são recuperáveis? Pensei por um momento. É possível, mas vai ser uma dor de cabeça. Você vai me ajudar? Parei. Estarei aí em 30 minutos. Deixe todo o departamento de tecnologia em prontidão. Dava para ouvir a tensão do outro lado. Não precisa avisar, Valerie. Estamos todos aqui. Sorri, peguei meu casaco e saí. Quando cheguei, Gavin e toda a equipe técnica já me esperavam na entrada. Coloquei os termos antes de qualquer coisa e entreguei o contrato. É um caso único, então vamos manter tudo profissional. Ele não disse nada, embora a mão dele tremesse levemente ao ver a etiqueta de $10 milhões. Mesmo assim, assinou. Ele perdia mais do que isso todos os dias. Eu não estava exagerando no preço. Aqueles 10 milhões cobriam 32 módulos de código, 17 scripts personalizados e 5 anos de trabalho proprietário. Restaurar os dados foi mais difícil do que eu esperava. Os 11 engenheiros da equipe não dormiram a noite inteira, e só conseguimos recuperar uma fração. Mesmo assim, conseguimos tapar a brecha de segurança. Os fundos dos usuários estavam seguros contra sequestro. Basicamente moramos no escritório, mas depois de 3 dias o sistema se estabilizou. No terceiro dia, o prazo para a compra de ações, Preston não estava em lugar nenhum. Eu estava ocupada demais para perceber se ele estava no escritório ou não. Estava prestes a ligar para exigir o dinheiro quando Preston entrou, com a mãe dele atrás. Tinham se passado apenas 3 dias, mas Preston parecia 10 anos mais velho. As bochechas estavam fundas, os olhos cercados por olheiras escuras, e as têmporas já marcadas de cinza. Ele nem tinha 30 anos, mas parecia estar no fim dos 40. A mãe dele correu assim que me viu, com uma demonstração de afeto doentia e doce. Valerie, querida, eu trouxe o Press para pedir desculpas. Não o culpe. A culpa foi daquela garota Chloe. Quem diria que ela era espiã? Ela o enganou. O Press ficou confuso por um momento. Olha, 6 anos de história. Você tem que perdoá-lo. Retirei minha mão, observando-a com um olhar vazio. Senhora Wilson, eu não o culpo. Na verdade, sou até grata. A mãe de Preston ficou atônita. Então, você o perdoa? Ela começou a sorrir, mas eu joguei um balde de água fria nela. Não sei. Sou grata porque ele me mostrou exatamente quem ele é, e me salvou de uma vida inteira de traição. O rosto de Preston ficou branco. Ele me olhou, os olhos cheios de arrependimento vazio. Val, você está sendo tão insensível assim? Você não sabe? Fui demitido. Estou desempregado. Foi tudo culpa daquela Chloe. Fui incriminado. Como ela te enganou?
Você escolheu dormir com ela. Foi você quem pressionou para eu ser demitida. Se você tivesse ao menos um pingo de respeito por mim, isso não seria tão fácil de enganar. Olhei para ele, os olhos endurecendo. Preston, não arrume desculpas para o seu próprio lixo. Você é só um homem que não consegue manter as calças no lugar. O rosto dele passou de pálido para cinza. Eu não tinha energia para isso. Quando você vai transferir o dinheiro? Preston gaguejou. Eu não tenho dinheiro agora. Tudo bem. Eu transfiro para você. Sem pensar duas vezes, enviei os milhões de dólares para ele. Saia da minha casa em 24 horas. Preston parecia completamente atordoado. Como você tem tanto dinheiro assim? Antes que eu respondesse, Chase soltou um resmungo de puro nojo. O honorário de consultoria da Valerie por esse único trabalho foi de 10 milhões. Além disso, ela acabou de assinar com a Luminary Technologies como diretora de tecnologia, com salário de 1,5 milhão e 10% de participação. Isso é uma avaliação de $1 bilhão. Ela não precisa do seu troco. Preston nem conseguia ficar em pé. A mãe dele ficou pálida como a morte e começou a bater no braço do filho. Olha o que você fez. Você tinha a mulher perfeita e jogou fora porque era arrogante demais para enxergar o que estava na sua frente. Ela vale mais do que todos vocês juntos. Saia daqui. Você está nos envergonhando. Eu te disse para ficar longe daquela garota Chloe, mas você não quis ouvir. Ela é uma sanguessuga tóxica, uma destruidora de lares. Ela arruinou nossa família. Ela o empurrou e o arrastou em direção à saída. Ele olhou para mim uma última vez, os olhos cheios de desespero absoluto. Levou 10 dias para terminar a limpeza no Apex. Perguntei a Julian Stein se podia adiar minha data de início, e ele não se importou. Depois que os $10 milhões chegaram à minha conta, levei toda a equipe técnica para um jantar sofisticado. A empresa era apenas uma sombra do que já foi, e rumores de demissões já circulavam. Fiz questão de procurar meus melhores ex-assistentes, dizendo para me avisarem assim que estivessem prontos para sair. Quando comecei oficialmente na Luminary Technologies, tudo fez sentido. O time era de primeira linha, e pela primeira vez em anos, eu não precisei carregar toda a carga sozinha. O software que desenvolvi chegou ao mercado e explodiu. Tivemos mais de 1 milhão de usuários na primeira rodada, arrecadando mais de $1 bilhão em receita. No primeiro trimestre, já havia recuperado o valor total da minha participação acionária. Depois que Preston saiu, contratei uma equipe profissional para limpar o lugar de cima a baixo. Tudo que lembrava ele foi direto para o lixo. Olhando para o escritório com móveis totalmente novos, parecia que finalmente tinha me mudado para um lugar que era realmente meu. Ouvi de Gavin Mason que o dano causado por Chloe Harris foi tão grave que ela foi condenada a 11 anos e meio de prisão. Ela também foi obrigada a pagar $10 milhões em restituição, mas como não tinha como pagar, cumpriria a pena dessa forma. O dono da empresa rival também pegou pena de prisão, e após um acordo de $30 milhões, sua empresa faliu. Falar em karma. Preston não conseguiu um emprego na cidade. Não teve escolha a não ser levar a carreira para outro lugar. Nem conseguia colocar seu histórico real no currículo, então teve que recomeçar do zero. Ouvi dizer que foi brutal. O cargo e a imagem que ele tanto desvalorizava não tinham valor nenhum em um mercado competitivo. Nenhuma garota estava mais interessada nele, e 1 ano depois ele ainda estava solteiro. E eu? Só de pensar nisso, sorri. Agora estou saindo com alguém. Ele é gentil, bonito e rico. Na verdade, esqueça isso. Oficialmente somos um casal. O Sr. Stein é ótimo, e ele me diz que eu também sou ótima. A Luminary não tem política de antinepotismo. Não precisamos esconder nada. É incrível ter um parceiro na mesma sintonia. Alguém para caminhar pela vida junto. Eu sou realmente a sortuda. Fim, que Deus te abençoe.